Queridos amigos, hoje quero falar com vocês sobre um tema fascinante: a possibilidade de comunicação entre as almas após a morte. É algo que preocupa a todos nós, embora nem sempre estejamos prontos para discutir isso abertamente. Às vezes, as questões mais profundas vêm até nós em momentos de silêncio, quando lembramos daqueles que nos eram muito queridos, mas que já deixaram este mundo. Olhamos para suas fotografias, mexemos em objetos antigos e, involuntariamente, nos perguntamos: onde eles estão agora? Sentem o nosso amor, a nossa saudade? Eu frequentemente converso com pessoas que perderam entes queridos e sei o quanto elas desejam acreditar que o vínculo com quem amamos não se rompe com a morte. Muitos relatam coincidências inexplicáveis, sinais ou sonhos nos quais se encontram com os familiares falecidos. E toda vez vejo em seus olhos uma faísca de esperança. E se isso realmente foi uma mensagem? E se nossas almas podem se comunicar mesmo depois que o corpo físico deixa de existir? Hoje, vamos tentar entender esta questão complexa e emocionante. Vamos falar honestamente e abertamente, baseando-nos não apenas em crenças antigas e estudos modernos, mas também nas experiências reais de pessoas que viveram encontros com o misterioso e o inexplicável. A questão da possibilidade de comunicação entre as almas após a morte não é apenas uma reflexão filosófica. Para muitas pessoas, torna-se um tema vital, especialmente quando perdem aqueles que mais amam. De repente, reflexões abstratas se transformam em uma necessidade pessoal urgente: compreender se é possível manter o vínculo com aqueles que amamos, mesmo após sua partida. Imagine uma mãe que perdeu um filho, ou uma pessoa cujo cônjuge deixou este mundo inesperadamente. Em momentos assim, a questão de saber se as almas podem se comunicar deixa de ser apenas um tema para reflexão. Torna-se a âncora que ajuda a lidar com a dor da perda. As pessoas começam a buscar sinais, notar coincidências e dar um significado especial aos sonhos em que seus entes queridos aparecem. E isso não é por acaso. Afinal, se pensarmos, como pode um amor tão forte e profundo simplesmente desaparecer? Um vínculo que foi construído ao longo de anos pode se romper em um instante? Essas perguntas nos fazem refletir sobre a natureza da alma humana. O que acontece após a morte física? E se existe a possibilidade de as almas manterem contato umas com as outras em outra dimensão? É interessante notar que o tema da comunicação entre as almas após a morte era importante para as pessoas desde os tempos mais antigos. Já no Egito Antigo, acreditava-se que as almas dos mortos não apenas existiam no além, mas também podiam se comunicar entre si e até mesmo enviar mensagens aos vivos. Os egípcios deixavam textos específicos nas tumbas, que, segundo eles, ajudavam a alma a se orientar no mundo dos mortos e encontrar outros falecidos. Na tradição budista, existe a ideia de um estado intermediário entre a morte e um novo nascimento, o bardo. Segundo essas crenças, as almas no bardo podem se encontrar e interagir umas com as outras, compartilhar experiências e até ajudar aqueles que estão apenas começando seu caminho nesse espaço. Sábios tibetanos criaram descrições detalhadas desse estado, transmitidas de geração em geração. Por outro lado, na tradição cristã, a atitude em relação à comunicação entre as almas após a morte é mais reservada. Acredita-se que as almas dos justos residem no paraíso, onde podem se comunicar entre si e com os anjos, louvando a Deus. No entanto, a comunicação direta com os vivos não é incentivada. A Igreja
adverte contra tentativas deliberadas de estabelecer esse tipo de contato, considerando-o perigoso para a saúde espiritual. No islamismo, também há a ideia de que as almas dos mortos podem se encontrar em um lugar especial, o Barzakh, onde aguardam o dia do juízo. Segundo essa tradição, as almas dos justos podem visitar seus parentes vivos todas as sextas-feiras, embora os vivos não estejam conscientes disso. É surpreendente como diferentes culturas, desenvolvendo-se de forma independente, chegaram a ideias semelhantes sobre a possibilidade de as almas manterem um vínculo após a morte física. Isso sugere que essa crença responde a alguma necessidade profunda da natureza humana. Nos tempos modernos, a ciência também tem voltado sua atenção para o fenômeno da comunicação entre as almas, especialmente estudando casos de morte clínica. O Dr. Raymond Moody, que coletou milhares de relatos de pessoas que vivenciaram experiências de quase morte, descobriu um padrão surpreendente. Muitos pacientes falaram sobre encontros com parentes falecidos durante o momento em que estavam entre a vida e a morte. Esses encontros eram incrivelmente reais e deixavam uma marca profunda na memória. Pesquisas modernas na área da neurociência mostram que, no momento da morte clínica, o cérebro apresenta uma atividade extraordinária. Cientistas registraram picos de atividade elétrica, mesmo depois que o coração da pessoa parou de bater. Essa descoberta nos leva a refletir: é possível que nossa consciência realmente seja capaz de existir separada do corpo físico? Casos particularmente interessantes são aqueles em que pessoas, durante o estado de morte clínica, receberam informações que não poderiam saber de nenhuma forma. Por exemplo, ao encontrar parentes falecidos, aprenderam sobre eventos que ocorreram após a morte dessas pessoas. E, mais tarde, essas informações foram confirmadas. Ou descreveram a aparência de parentes falecidos há muito tempo, que nunca haviam visto em vida. E essas descrições correspondiam exatamente a fotos reais. Pesquisadores de diferentes países observam uma semelhança impressionante nos relatos de pessoas que passaram por experiências de quase morte, independentemente da cultura, religião ou nível educacional. Muitos falam de encontros com entes queridos falecidos, que parecem vir para ajudar na transição, ou, ao contrário, para dizer que ainda não é hora de partir. Esses testemunhos são tão numerosos e consistentes que levam até mesmo os céticos mais convictos a considerar a possibilidade de alguma forma de consciência existir após a morte física. Os testemunhos mais impressionantes de comunicação entre almas vêm de histórias reais de pessoas comuns. Casos como esses acontecem frequentemente no momento da morte de um ente querido, mesmo que os familiares estejam a milhares de quilômetros de distância. Por exemplo, a história de uma enfermeira da Califórnia que acordou no meio da noite com uma sensação clara da presença de sua mãe. Ela sentiu o cheiro familiar do perfume da mãe e ouviu sua voz dizendo: "Tudo vai ficar bem." Na manhã seguinte, descobriu que naquele exato momento sua mãe havia falecido em um hospital de outro estado. Ou o caso de dois irmãos gêmeos no Texas. Um deles morreu em um acidente de carro, mas, minutos antes da tragédia, o outro irmão, que estava a centenas de quilômetros do local, sentiu subitamente uma dor aguda no peito e uma ansiedade inexplicável. Posteriormente, ficou claro que esse foi o momento do acidente, em que o irmão sofreu uma lesão fatal no tórax. Histórias como essas, confirmadas por testemunhas e documentos, fazem-nos refletir
sobre a existência de um vínculo especial entre pessoas próximas, que não é interrompido nem pela morte. É impressionante como muitas pessoas relatam sonhos premonitórios, nos quais parentes falecidos as alertam sobre perigos ou oferecem conselhos importantes que depois se revelam salvadores na vida real. Para a nossa psique, a crença na possibilidade de comunicação com as almas dos entes queridos falecidos desempenha um papel especial. Os psicólogos observam que é um mecanismo natural e muitas vezes curativo que ajuda a lidar com a dor de uma grande perda. Quando uma pessoa perde alguém próximo, sua mente se recusa a aceitar uma ruptura total no vínculo. É algo muito doloroso e traumático. Por isso, a crença de que algum tipo de comunicação ainda é possível ajuda a aceitar gradualmente a perda e a se adaptar à nova realidade. É interessante notar que até mesmo as pessoas mais racionais, ao enfrentarem a perda de um ente querido, começam a perceber sinais de sua presença. Uma música favorita toca inesperadamente no rádio. Ocorrem coincidências incomuns relacionadas a datas importantes ou eventos estranhos envolvendo objetos queridos pelo falecido. Os psicólogos explicam isso como uma maior atenção a determinados eventos. Mas, para quem está em luto, esses momentos tornam-se uma fonte importante de conforto e apoio. Os sonhos sobre entes queridos, falecidos, desempenham um papel especialmente importante. Diferentemente dos sonhos comuns, eles são frequentemente percebidos como encontros reais. As pessoas os descrevem como muito vívidos, cheios de uma sensação única de presença e amor. Após esses sonhos, muitas sentem alívio, como se tivessem realmente tido a chance de falar com o ente querido falecido, dizer o que não puderam em vida ou ouvir palavras importantes de perdão e apoio. Especialistas enfatizam: enquanto essa crença não se transforma em um estado obsessivo e não interfere na vida da pessoa, ela pode ser muito útil no processo de cura após uma perda. Ajuda a preservar um vínculo emocional com o falecido, transformando gradualmente a dor aguda da perda em uma memória luminosa. Quando falamos sobre como lidar com a perda de entes queridos, é crucial encontrar um equilíbrio saudável entre lembrar os que partiram e continuar a própria vida. Não há necessidade de se envergonhar por acreditar na possibilidade de um vínculo espiritual com aqueles que perdemos. Mas também é importante não permitir que essa crença se transforme em uma obsessão que nos impeça de seguir em frente. Se você sente a presença de um ente querido falecido, recebe sinais ou tem sonhos premonitórios, aceite essas experiências como parte de sua jornada pessoal. Não tente provar nada a ninguém, nem busque confirmações constantes do vínculo. Lembre-se de que o vínculo mais importante é aquele que vive em seu coração, em suas memórias e no amor que compartilharam em vida. Cuide de si mesmo. Se os pensamentos sobre comunicação com os falecidos começarem a causar ansiedade, atrapalharem seu sono ou sua rotina diária, não hesite em buscar ajuda de um especialista. Às vezes, precisamos de apoio para encontrar o caminho certo entre lembrar o passado e viver no presente. E não há nada de vergonhoso nisso. É simplesmente parte da experiência humana. Chegamos ao fim da nossa conversa sobre a incrível capacidade das almas de manterem um vínculo além da existência física. E sabe o que é mais importante? O amor é realmente mais forte do que a morte. Ele não desaparece, não se dissolve no vazio, apenas assume outras formas. Cada um de nós segue seu próprio caminho para compreender e aceitar a perda de entes queridos.
Para alguns, basta guardar uma memória luminosa. Outros encontram consolo em sonhos e sinais. E alguns sentem a presença real dos que partiram. E todos esses caminhos são válidos, desde que nos ajudem a seguir em frente, mantendo em nossos corações o amor e a gratidão. Lembre-se de que o vínculo com aqueles que amamos não é medido pela presença física. Ele vive em cada ato de bondade que realizamos em sua memória, em cada sorriso que compartilhamos com os outros ao lembrar dos seus sorrisos, em cada momento em que compartilhamos com o mundo o amor que eles nos deram. E se você está passando pela perda de um ente querido agora, saiba que você não está sozinho. Seu amor e suas memórias são o fio invisível que conecta as almas além de todas as fronteiras da existência. Queridos amigos, obrigado por estarem comigo hoje, por compartilharem esses pensamentos e sentimentos importantes. Por favor, compartilhem suas histórias nos comentários. Talvez vocês também tenham vivido experiências incomuns relacionadas a entes queridos que partiram. Sua experiência pode apoiar aqueles que estão passando por situações semelhantes agora. Se este tema ressoa com você, se você também reflete sobre os mistérios da vida e da morte, sobre o vínculo entre as almas, inscreva-se em nosso canal. Aqui falamos sobre o que é mais importante, sobre o que preocupa cada um de nós. Clique no botão de inscrição, ative o sininho de notificações e vamos juntos buscar respostas para as questões mais profundas da vida. Até o próximo episódio.